Há muito tempo ouvi, provavelmente no rádio, alguém dizer, também não lembro quem, mas a frase ficou na minha mente, que a vida deveria ter ensaio, ou a vida deveria ser um ensaio. É muito fácil entender o sentido dessa expressão. Depois do ensaio, você vive para valer e evita as falhas e erros cometidos. Você já praticou um ensaio, então pode viver para valer. E pesquisando, descobri que a frase completa é esta aqui: a vida devia ser duas, uma para ensaiar, outra para viver a sério. Quando se aprende alguma coisa, está na hora de ir. Frase de João Ubaldo Ribeiro, conhecido escritor brasileiro. Na última parte de sua frase, ele praticamente lamenta. Quando se aprende alguma coisa, está na hora de ir. Se prestarmos bem atenção nesta frase, ela critica Deus. A vida devia ser duas, mas aqui nós só vivemos uma vez. E nós temos essa mania. A mania, muitas vezes, de criticar Deus. Por causa das nossas dificuldades, porque somos falhos e, às vezes, entendendo que poderíamos minimizar nossas falhas, o mundo, a vida, as circunstâncias deveriam ser diferentes. Se nós tivéssemos feito isso ou aquilo, faríamos diferente. De vez em quando a gente ouve alguém dizer: se eu pudesse voltar atrás. Mas a vida não é assim, ela não é como no teatro, como na televisão, que alguém vai lá e fala: corta, faz de novo, começa de novo, vamos iniciar uma nova cena. Na vida não é assim. Isso simplesmente não é possível. Por isso precisamos aprender a viver enquanto vivemos. Precisamos aprender a viver enquanto vivemos e tomar cuidado para não cometermos falhas graves demais e não repetir constantemente as mesmas falhas. Por isso é importante saber como viver. Há erros cujas consequências são irreversíveis, mas tem gente que não está nem aí. Tem gente que não se importa. A vida precisa ser vivida corretamente para, inclusive, evitarmos essas consequências. Jesus nos dá muitas instruções nesse sentido. Poderíamos ir aos Provérbios no Antigo Testamento, poderíamos ir ao livro de Eclesiastes, poderíamos pegar o exemplo de algum profeta, algum servo de Deus bíblico, homem ou mulher. Mas vamos ficar aqui com o ensino do Mestre dos Mestres. Vamos ficar com o próprio ensino de Jesus. Coloquei aqui uma estrutura de Mateus, capítulos 5 a 7, onde Jesus nos ensina. Em muitas outras oportunidades ele faz isso. Mas aqui dos capítulos 5 a 7 de Mateus, nós temos muitas instruções para a nossa vida. Então, capítulos 5 a 7, o que Jesus nos diz aqui? Primeiro, ele
diz que Deus é o mais importante nas nossas vidas. Deus em primeiro lugar. Segundo, as pessoas, nosso relacionamento com elas, o servir as pessoas é a segunda coisa mais importante no como viver, nos importar com elas, com o que elas sentem, com o que elas se preocupam, procurar ajudá-las. É isto que nós temos aí em segundo lugar, colocado por Jesus. Terceiro, coisas são coadjuvantes, recursos para a vida, natureza, terra, universo, posses, essas coisas nos ajudam a viver, elas não são o nosso foco principal. O foco é Deus, e porque amamos Deus, nós vamos então em direção ao próximo, para, amando o próximo, colocando em prática esse amor, servir a Deus. Jesus vai nos ensinar também aqui que nós devemos viver um dia de cada vez, sem ansiedade, sem preocupações. E por último, lá no capítulo 7, vai nos dar uma palavra sobre sermos prudentes e aplicarmos os seus ensinamentos. Como alguém que constrói uma casa numa rocha e não na areia, porque quando as tempestades vêm, a casa construída na rocha permanece firme. Já uma casa construída na areia, esta casa ela vai fatalmente cair. Então esta é a estrutura do ensino de Jesus entre os capítulos 5 e 7, para nós conversarmos aqui rapidamente. Ele nos dá instruções sobre como viver. Examinando então a Bíblia, nós percebemos que a ênfase da vida, a ênfase dos nossos dias aqui neste mundo está, número 1, em Deus, número 2, sempre nas pessoas, nunca nas coisas. Mas a tendência humana muitas vezes é valorizar coisas e posições, esquecendo as pessoas. No capítulo 5, então, que nós temos em primeiro lugar sobre o ensino de Jesus de como nós devemos viver, são as bem-aventuranças. E nos primeiros versos, versos 1 a 11 de Mateus 5, é ali que estão as bem-aventuranças, nós temos então Jesus começando a nos ensinar a viver. E Jesus começa com o principal. O mestre dos mestres começa com o principal. E para falarmos sobre isto que é principal, ou seja, lembrarmos de Deus e entregarmos nossa vida a Ele para sermos bem-aventurados, para sermos mais que felizes, então vamos comentar aqui o que vem a ser bem-aventuranças. No rodapé da Bíblia NVI, Bíblia de Estudos, Nova Versão Internacional, uma definição para aquele que é bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais que feliz. Temos aqui embaixo. A felicidade é um sentimento que muitas vezes depende das circunstâncias externas. Bem-aventurados refere-se aqui ao bem-estar máximo e à alegria espiritual exclusiva dos que têm parte na salvação do reino de Deus. Então, em última instância, o nosso objetivo é saber, é aprender como viver de forma a sermos não simplesmente felizes, porém mais que felizes, ou seja, bem-aventurados. Jesus começa a nos ensinar como sermos
felizes, como sermos até mais que felizes, como viver para que atinjamos este propósito de Deus. Então, Jesus, ele diz ali entre os versos 1 e 11 do capítulo 5. Ele diz lá, entre os versos 1 e 11, que desses mais que felizes é o reino dos céus, que eles serão consolados, que eles receberão a terra por herança, eles serão satisfeitos em justiça, eles obterão misericórdia, eles verão a Deus, eles serão chamados filhos de Deus e serão recompensados, receberão galardões. Estes são os mais felizes. Percebe porque é importante aprendermos como viver? Qual é o perfil desses que aprenderam com Jesus como viver? Jesus diz lá, eles são pobres de espírito, eles não são dados ao orgulho, não buscam elogio, não buscam a opinião das pessoas no sentido de reino dos céus. Eles choram por causa de Cristo, eles sofrem por causa de Cristo, alcançarão consolo, serão consolados. Eles são humildes, não são soberbos, eles são mansos. É assim que se vive, é assim que se aprende a viver de acordo com a vontade de Deus. Eles têm sede e fome de justiça, a justiça de Deus, a justiça perfeita, a justiça correta, são misericordiosos, se voltam para as pessoas, para as suas necessidades, querem agradar as pessoas porque as amam. O amor de Deus foi derramado nos seus corações. Eles são puros de coração. Eles fogem da imoralidade, eles fogem da hipocrisia, eles fogem das coisas que desagradam a Deus. O Espírito Santo atua em seu interior, transformando-os a cada dia. São pacificadores, não se ofendem facilmente, procuram conciliar as pessoas. Eles amam. E são perseguidos por causa de Cristo. Este é um resumo daquilo que Jesus diz entre os versos 1 e 11, ensinando-nos a viver para sermos mais que felizes. Percebam que o objetivo nem é simplesmente sermos felizes, mas mais do que felizes. Este é o capítulo 5, versos 1 a 11, neste rápido resumo. Mas no mesmo capítulo 5, Jesus continua ensinando. E ele, como nós vimos aqui na nossa estrutura, o número 2 é o quê? Jesus ensinando as pessoas. Ele coloca como o segundo grau de importância. Então, o que Jesus vai nos ensinar neste capítulo 5? Ele vai dizer que aquele que sabe viver de acordo com Deus, aquele que aprende a viver, e nós devemos aprender com Jesus, eles são sal da terra e luz do mundo. Eles, sabe o que Jesus está dizendo? São influenciadores. E ainda aqui no capítulo 5, Jesus vai falar sobre o homicídio, vai falar sobre o adultério, vai falar sobre casamento e divórcio, vai falar sobre o valor da sua palavra, os juramentos, é sim, sim, não, não. Que história é essa de precisar jurar? Porque senão as pessoas não acreditam em você. E vai falar sobre vingança. Olha Jesus neste capítulo 5, falando sobre o nosso relacionamento com pessoas.
E olha, em relação ao homicídio, o que Jesus vai falar? Até xingar, até praguejar em relação a alguém já desagrada a Deus. Isto já significa ser réu diante de Deus. Devemos tomar cuidado sobre o adultério, o que Jesus vai falar. A intenção, olhar e pensar já é pecado. Que diferença dos psicólogos aí modernos dos nossos dias, não todos, é claro, mas aqueles que incentivam a pessoas a terem uma experiência extraconjugal para fortalecerem sua personalidade, como estão, na verdade, contribuindo para que aquele casamento seja destruído, como estão fora do saber viver de acordo com Deus, de acordo com o Filho de Deus, de acordo com Sua palavra. Ora, se eles ensinam isto sobre adultério, imaginem sobre o casamento. Muitos já colocaram essa questão do casamento de lado. E divórcio? Bem, se não se casam, é claro, muito menos vão falar sobre divórcio. Como viver o casamento de acordo com a instituição divina para nós, sabemos, é até que a morte os separe. Em virtude de muitas dificuldades no nosso mundo, nas nossas falhas, às vezes isto não é possível, mas esta é a vontade de Deus. E precisar ficar jurando, francamente. Então Jesus, ele vai ensinando todas estas coisas. Vingança, isso nós devemos deixar com o Pai. Jesus está tratando aqui dos nossos relacionamentos. Se nós amamos a Deus, nós vamos ouvir sua palavra, vamos dar ouvidos aos ensinamentos de Jesus. Aqui ainda neste capítulo 5, Jesus diz: ame seu inimigo, ore por ele. Mateus 5,44. Amar quem ama você é fácil. Jesus ensina também aqui, agora já pulando para o capítulo 6, quando fizer o bem, não anuncie isso, muito menos com trombetas. Mateus 6, verso 2. Ore a Deus diariamente. Aqui neste capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina a orar, aquela oração diária padrão. Na verdade, Jesus não está nos ensinando uma reza, algo a ser decorado e citado para Deus, e sim um esboço de oração, e neste próprio esboço ele estende o seu ensino para falar sobre perdão. Mateus 6, verso 14. Aqui, neste ensinamento, mas em tantos outros lugares, Jesus ensina sobre o perdão, ou seja, nosso relacionamento com as pessoas. Algumas pessoas não sabem como viver, está fora da lista delas de regras o perdão. Uma regra que fica até aqui, então, diante desses ensinos rapidamente citados, é: valorize as pessoas. E nós vamos ver nesta estrutura que nós temos aqui, valorize as pessoas antes daquilo que nos cerca. Valorize as pessoas antes das coisas, antes daquilo que é utilizado para que nós possamos viver. Coisas são coadjuvantes. Coisas, elas existem para facilitar a nossa vida, recursos para a vida. Natureza, terra, universo,
posses, eles existem, tudo isto para ajudar-nos, para facilitar a nossa vida enquanto nós estamos aqui no mundo. Vamos pensar um pouquinho sobre esta questão. Mesmo em algumas igrejas, isto é um exemplo, nós vemos gente orando por coisas. Não por pessoas. Uns oram pelas alianças no casamento, quando deveriam orar pelo casal. As alianças são um símbolo. Nós oramos pelas pessoas. Deus abençoa pessoas. Deus não abençoa o objeto, o anel, a aliança. Precisamos aprender com Jesus a valorizar pessoas e entender que os objetos nos ajudam a viver. As alianças, por exemplo, são o símbolo que mostra que aquela pessoa tem um compromisso com outra. Importante, mas símbolo, porque a verdadeira vida são as pessoas que vivem. Outros oram pela empresa onde trabalham para que ela seja lucrativa, mas as empresas, elas são formadas por pessoas. Devemos orar pelas pessoas que trabalham naquela empresa e o resultado será favorável. Devemos orar pelo diretor, pelos diretores, pela administração, que ela seja bem administrada, e aí a empresa vai proporcionar o lucro necessário para a segurança dos funcionários, para o sustento deles, para o seu progresso. Mas é por pessoas que nós oramos. Há aqueles que recebem melhor nas empresas ou, pasmem, nas igrejas. Aqueles que estão melhor vestidos. Aqueles que estão com uma roupa mais bonita ou mais cara. Quem estamos valorizando? Recebe pela roupa, não pela pessoa. Na nossa estrutura, estão valorizando o que é coadjuvante acima de quem é, vamos falar assim, ator principal em termos de papéis. Não é isso que Jesus nos ensina, não é assim que aprendemos na palavra de Deus. Deus abençoa pessoas. Querem ver que engraçado? Muitos de nós, muitas vezes, cometemos uma falha. Deus te deu um dia abençoado. Os dias, todos eles, são por Deus dados a nós como bênção. São presentes para nós. O nascer do sol ou a chuva logo pela manhã. O pôr do sol também, ou ainda a chuva no final da tarde e à noite. Tudo isto, ora, é para que nós sejamos abençoados. Nós é que somos abençoados, porque nós é que fazemos ou deixamos de fazer durante o nosso dia a vontade de Deus. Nós é que procedemos de acordo com a vontade de Deus em relação ao nosso próximo. Nós é que vivemos ou não de acordo com a receita de Deus, de acordo com o ensino de Jesus. Então, o dia ele é transformado a partir das nossas ações e das ações daqueles que nos afetam. O dia, portanto, ora,
ele em si continua da mesma forma. Nossos relacionamentos é que proporcionam bênção ou maldição, coisas boas ou coisas más. Uma semana abençoada? Não, que sejamos abençoados na semana que entra. E muitas vezes, já como um vício, nós falamos isto. Quando lembrarmos, é bom que corrijamos, porque tudo que é coadjuvante é para o nosso benefício, é para que nós sejamos abençoados. Deus abençoa pessoas. Bem, como é interessante quando nós começamos a pensar muitas vezes nos nossos hábitos e quando confrontamos com a palavra de Deus, com o que Ele quer para cada um de nós, utilizando o pensamento que nos foi dado por Deus para isso, para que aprendamos e coloquemos em prática. E por falar em pensamento, Platão, um sábio, um pensador muito famoso do passado, ele dizia que você só pode homenagear uma pessoa depois que ela morre. Platão falou muitas coisas interessantes, inteligentes e boas para a vida. Agora aqui, ele diz então, ela precisa fechar primeiro, cessar suas atividades nesse mundo para poder ser elogiada. Platão está olhando aí para a falha que as pessoas cometem e, de repente, antes disso, ela poderia dar mancada, estragar tudo depois de ter sido lembrada pelo que fez, uma estátua erigida em seu favor. Olha, tem estátuas sendo derrubadas aí de pessoas que já morreram. Imaginem daqueles que permanecessem vivos, como seria complicado isso aí no pensamento de Platão. Só que, pelo menos para a pessoa homenageada, isso não faz sentido. Ela não estará aqui para presenciar o reconhecimento. Então, a quem nós estamos homenageando, na verdade? Claro que é importante homenagear aqueles que contribuíram bem para a sociedade, para a vida. Seus familiares, inclusive, vão ser felizes. De uma certa forma, isto atinge pessoas. Mas a principal pessoa não está sendo reconhecida, recompensada, por ter, de repente, trazido coisas tão benéficas para a sociedade. Nesse sentido, então, não faz sentido o que Platão disse. E eu lembro de uma homenagem feita ao irmão Urias, mais tarde, depois de bastante tempo, já no ministério, plantando igrejas, liderando igrejas, ele foi consagrado ao ministério pastoral. E eu me lembro de uma homenagem em vida ao pastor Urias. E o pastor Heraldo Marvila Pacheco disse naquela oportunidade que depois que a pessoa vai embora, não adianta nada homenageá-la. Se a ênfase é a pessoa, não a homenagem. A homenagem é um reconhecimento à ação daquela pessoa. E Jesus aqui, ele nos mostra isto quando nos ensina a valorizar pessoas. Neste item 2, nós somos pessoas, convivemos com pessoas. Deus em primeiro lugar. E o próximo eu devo amar como a mim mesmo. Então, sobre pessoas e objetos, sobre o item 2 e 3 deste ensino de Jesus entre os capítulos 5 e 7 de Mateus, nós aprendemos o quê? Lá no capítulo 6 de Mateus, versos
19 a 21. Nós aprendemos que não devemos colocar o coração em coisas finitas. Nós lemos Mateus 6, versos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Ensino de Jesus, para que aprendamos a viver, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Quanta gente está preocupada com isso? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus nos diz em resumo aí? Não o coração de vocês em coisas finitas. Pessoas têm uma alma imortal. Pessoas vão para a eternidade. Pessoas não são finitas. Este corpo vai para o túmulo, mas no final de tudo, ele vai ser levantado por Jesus de forma gloriosa, de forma diferente, para estarmos para sempre com ele. E o Espírito, lemos lá em Eclesiastes, capítulo 3, no finalzinho lá do capítulo, o pó volta ao pó, o corpo volta ao pó, o Espírito vai para Deus. No final de tudo, voltamos e aí herdamos de forma eterna e completa aquilo que Jesus foi preparar para nós. Então, pessoas têm uma alma imortal, pessoas vão para a eternidade, ainda que passem pela morte física. Jesus, ele nos restitui a vida e vida eterna. Pessoas não são finitas. Tesouros terrenos são finitos. Tesouros na terra, a traça e a ferrugem destroem. Os ladrões arrombam e furtam. E quem parte não leva o que é daqui, não leva o que é terreno. Tesouros nos céus, qualquer coisa feita nessa vida com valor eterno. E nós até falamos lá na primeira parte, capítulo 5, nas bem-aventuranças, que Jesus vai recompensar os seus servos, aqueles que aqui o serviram, foram fiéis, ganhando pessoas para Cristo, consolando pessoas, ajudando pessoas, ensinando pessoas a viver com base na palavra de Deus. Coisas feitas nessa vida com valor eterno. Aprendemos com Jesus a viver assim, dedicando-nos a Deus. É isso que ele nos ensina. Dedique-se a Deus, sirva a Deus, servindo o seu próximo. Por isso, na nossa estrutura, nós temos 1, Deus em primeiro lugar. 2, pessoas, amando-as como a nós mesmos. E as coisas são coadjuvantes, ajudam-nos enquanto estamos neste mundo. E Jesus continua neste capítulo 6, e aqui vai o foco principal daquilo que estamos falando, por causa dessa dificuldade que muitos e muitos de nós têm em relação a pessoas e coisas. E aí alguns falam, e isto ouvimos bastante, repete-se bastante, entre o ter e o ser. O ter são as coisas, o que é coadjuvante, e o ser é a pessoa, é o que você é o principal, é o que mais importa. Depois de Deus, nas nossas vidas. A vida é mais importante que a comida.
O corpo é mais importante do que a roupa. De forma aí prática, literal, Jesus, ele falando de comida e de roupa, ele abrange nas nossas vidas tudo que é coadjuvante. E sobre tesouros na terra, ele já falou. O corpo não serve a roupa. A roupa serve o corpo. Mateus 6, 25. Nós lemos sobre isto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O que Jesus está dizendo? A vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante do que a roupa. Comida e roupa, materiais que sejam, são coadjuvantes. As pessoas são mais importantes. O que Jesus está dizendo aqui, não se preocupem em acumular comida. Não dê ênfase demasiada à vestimenta. Pessoas são mais importantes. Já visitaram o Instagram? Pessoas são mais importantes. O homem não serve o sábado, lembram-se? O sábado serve o homem. Sábado, sentido de descanso. O homem não serve o sábado porque ele foi providenciado para o nosso descanso, o sábado. Portanto, o descanso é importante para nós porque precisamos recuperar energias. Percebam que até na lei, naquilo que está na palavra de Deus, há aqueles que trocam o grau de importância das coisas. Não se preocupem. Como viver? Isto é muito importante aqui. Como viver? Jesus nos ensina. Não se preocupem. Sem preocupação com coisas. Sem ansiedade, sem estresse relacionado a coisas, a obtenção de coisas. E aqui neste capítulo 6 ele vai citar as aves do céu, os lírios, representando aí as flores do campo. Temos mais valor do que as aves do céu, que belas e devemos cuidar delas, são coadjuvantes. Elas não são pessoas. Deus as alimenta, Deus as julga importantes, sim. Elas não se preocupam com o próprio alimento, Deus as mantém, mas nós temos mais valor para Deus. O estudo de quinta-feira fala um pouco sobre isto, o valor do homem para Deus. Do que as vestimentas, mais importantes do que o lírio, do que as flores do campo, mas a roupa, a vestimenta das flores é perfeita. Porque Deus cuida. E aí Jesus ensina, você vai ficar preocupado com coisas tendo um Deus que cuida tão bem daquilo que é coadjuvante e que te põe no nível de coroa principal de sua criação. Deus valoriza os animais, os vegetais, Deus os sustenta, Deus veste a erva do campo, mas nós somos mais importantes para Ele.
Cuidemos dos animais, da natureza. Tudo isso é muito importante, inclusive, para a nossa vida, mas devemos cuidar, inclusive, porque são importantes para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Mas sem nunca colocar essas coisas em primeiro lugar e nem estarmos ansiosos em relação a elas. Como viver? Sem preocupação, sem ansiedade, descansando em Deus. Como viver? Primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6, 33 é a sequência aqui, é como Jesus começa a concluir esta parte. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas, tudo que é coadjuvante, coisas, elas são acrescentadas, porque Deus sabe o que é importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Falei alguma novidade até aqui? Está tudo na Bíblia, capítulos 5 a 7, tão importantes, tão conhecidos nossos. Porque então, quantas vezes vamos para a cama preocupados? Porque quantas vezes ficamos pensando no amanhã, ao invés de descansarmos em Deus? Deus em primeiro lugar. Jesus afirma categoricamente aqui, no verso 33 de Mateus 6. O próximo como a você mesmo, você deve amar Deus em primeiro lugar. Dedicar-se a Deus em primeiro lugar. E uma forma de fazer isso é dedicando-nos às pessoas, porque servindo as pessoas, agradamos Deus. Dedicamos isto a Ele. 3, as demais coisas. Elas têm sua importância. Precisamos do alimento para a sobrevivência, da vestimenta para a nossa sobrevivência, para não morrermos de frio, por exemplo. Mas são demais coisas preparadas para nós. Deus providencia. Deus nos dá condições de obter estas coisas sem preocupação, sem ansiedade. O amanhã deve ser vivido amanhã. Não viva o amanhã hoje. Isto está em Mateus 6,34, o verso seguinte. É uma conclusão de Jesus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O amanhã já tem suas preocupações. Lembra-se que no início nós comentamos sobre aqueles que são mais que felizes, e olha, eles são mais que felizes e sofrem nesse mundo. Por isso serão consolados. Porque choram. Temos sofrimento hoje, teremos sofrimento amanhã, mas descansamos em Deus, que nos dá condições de prosseguir fazendo sua vontade. E Ele supre nossas necessidades, inclusive nessa questão emocional, na questão espiritual, nos dando não apenas a alegria verdadeira, como a segurança, a certeza do refúgio que temos nele, a paz que excede todo entendimento, porque vamos ficar preocupados com o amanhã, porque vamos carregar esse peso aqui de cima. Quanta preocupação.
Porque não vamos dormir pensando neste amanhã, quando Deus nos garante o seu cuidado. É assim que Jesus nos ensina a viver, descansando em Deus. Percebe que como viver é um assunto para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que por causa da condição em que se encontrava precisava do perdão de Jesus e assim entrega a sua vida a Ele para ter sua vida transformada. Como viver é assunto para todos os povos, mas só atinge este objetivo de Deus para todo ser humano, aquele que crê em Jesus, entrega sua vida a Ele e vai sendo transformado para chegar àquele nível das bem-aventuranças. Não se preocupem com o amanhã. É o que nós aprendemos de Jesus aqui, no final desse seu ensinamento no capítulo 6. O amanhã trará suas próprias preocupações. Não se preocupe com o que é coadjuvante. Não viva o amanhã hoje. Viver o futuro hoje significa deixar de viver o hoje. Deixar de aproveitar o presente. E aí, por isso que Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Já temos preocupação suficiente para hoje. Já temos preocupação suficiente para colocar nas mãos de Jesus hoje, a fim de que vivamos pela fé o nosso hoje e o nosso amanhã. Quer garantir um futuro feliz? Seja feliz agora. E da forma certa, de acordo com os ensinos de Jesus, de acordo com os princípios de Jesus. Se não for da forma certa, não será felicidade, apenas ilusão e escravidão. O futuro não existe no sentido de que é incerto. O futuro não existe para todos nós, mas nós não sabemos quem de nós vai estar no futuro, vai estar aqui amanhã. Por isso Jesus fala, deixe o amanhã para amanhã. Precisamos dar valor ao hoje. É o que Jesus está nos ensinando. Amanhã eu penso nisso. Se é algo que precisa ser feito hoje, faça hoje. Por isso, também o evangelho é urgente. Pessoas que ficam postergando sua entrega de vida a Jesus. Ficam postergando sua dedicação de vida, sua fidelidade. Lembram-se de Lucas 12, 20? Insensato, louco, essa noite pedirão tua alma. Tudo que você preparou, tudo que você tem vai ficar para quem? Não temos certeza do amanhã aqui, neste mundo. A ênfase de Jesus aqui é a preocupação e a ansiedade a serem evitadas e não imprudência quanto ao futuro. Devemos tomar nossas providências em relação ao nosso futuro, em relação ao sustento, devemos fazer o nosso melhor, mas sem a ansiedade e sempre descansando em Deus. É isto que nós aprendemos em essência com Jesus. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, ele
é o autor daquela frase: viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Uma frase estoica. E aí alguns interpretam isto, viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida, mais ou menos assim como: esbanje tudo, quebre regras, faça um monte de coisa aí para sua própria satisfação e prazer, sem levar em consideração as outras pessoas. Não, um grande não. A Bíblia concorda com essa situação. Viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Mas a Bíblia está pensando em quê? Na nossa qualidade de vida espiritual. Se você soubesse que você vai viver hoje o seu último dia, o que você vai fazer? Buscar Deus, de repente com maior intensidade. Vai pedir perdão a quem você ofendeu. Vai reatar relacionamentos, vai ser pacificador. Vai dizer às pessoas que você as ama antes de morrer. Vai partir, vai consertar um monte de coisa. Não vai se ofender com o que alguém te disser. Você vai relevar. Você não vai querer criar atrito. Vai procurar compreender aquela pessoa. Vai usar aí a mansidão, a compreensão, a tolerância. De repente vai examinar se aquela pessoa tem razão e procurar consertar na sua vida aquilo que ela está te criticando. Ora, se soubéssemos que hoje é o nosso dia de vida neste mundo e agiríamos desta forma, porque é isso que a Bíblia ensina, então o que estamos esperando e por que não vivemos desta forma, uma vez que o amanhã a Deus pertence? E este é o ensino de Jesus para nós, ensino de dedicação ao hoje, ao presente. Como viver? Viver o presente e viver o presente para Deus. Dedicar este presente a Deus. Quando nós fazemos isto, pessoas são abençoadas. E nós também, nós somos ricamente abençoados. Esses são os ensinos de Jesus para serem praticados hoje. Mas, infelizmente, o que acontece? Nós esquecemos o que aprendemos com Jesus, como viver. Aprendemos que o nosso tempo neste mundo é limitado e que não somos donos do nosso tempo. Infelizmente, somos esbanjadores de uma vida que acaba, um tempo que se esvai. Como a água tão preciosa nos nossos dias, estamos aí em período de seca e alguns desperdiçam. A vida de muitos é assim, eles a desperdiçam, ela se esvai. Cada dia eles se aproximam mais da prestação de contas com Deus. Desperdiçamos tempo como se ele fosse inesgotável. No capítulo 7, nós vimos aqui na nossa estrutura o item 5. Seja prudente e aplique esses ensinos. E é assim que nós queremos terminar, convidando todos a serem prudentes, a aprender a viver com Jesus, aprender a viver de acordo com esses ensinos. Tenha certeza, você vai ser bem-aventurado, você vai ser mais que feliz. Amém?